1888, no Brasil, fora assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea. Essa lei era responsável por declarar a extinção da escravidão em território brasileiro. Senhor deputado, doutor Joaquim Nabuco, senhor de patrocínio, convido o senhor a integrar nossa comissão. A princesa Isabel nos espera. Obrigado, muito obrigado, senhores senadores, deputados. Talvez fosse bom incluir o doutor Lopes Lovrão, grande batalhador da abolição. Muito bem lembrado. Obrigado pela referência, mas só entro neste palácio quando o Brasil for uma república. Mas vale lembrar que nossos ideais políticos estão abaixo da liberdade dos escravos. Sim, mas o senhor tem certeza de que essa lei será assinada? Preparem a festa, só sairemos desse palácio com essa lei assinada. Muito bem, muito bem. Mas se essa lei não for assinada, o povo que aqui está não fará uma festa, mas sim uma guerra. Vamos. Boa tarde, parlamentares. Boa tarde. Princesa, passo em vossas mãos a lei aprovada pelo Parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou, juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse realidade. Agora, o Brasil pode se orgulhar, pois todos seus filhos, independentemente da cor, são livres. Senhores, finalmente a Lei Áurea é uma realidade. Acho que em vez de guerra vamos ter carnaval. A lei aprovada continha 2 artigos. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Mas, quais foram os processos antecedentes para que essa lei se tornasse possível? Qual era a situação econômica, política e social do país? Em 1850, com pressão da Inglaterra, que estava cada vez mais interessada no trabalho livre, uma vez que haveriam mais compradores para os seus produtos, além de possíveis trabalhadores em suas fábricas, e dos movimentos abolicionistas nacionais, fora assinada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Tal lei foi responsável por extinguir gradualmente o tráfico de escravos através do Atlântico e, de acordo com a Lei Abden, aprovada pelo Parlamento Britânico e assinada em 1845, a Inglaterra poderia aprisionar todo e qualquer navio que ousassem a continuar o tráfico marítimo. Os traficantes seriam acusados e julgados por crimes de pirataria. Apesar disso, o tráfico interno no território brasileiro, assim como o preço dos cativos, aumentaram. E, já na década de 1860, o Brasil era então o único país do continente americano que mantinha um regime escravista.
Entretanto, os processos abolicionistas ganhavam fôlego. As dificuldades enfrentadas durante os inúmeros conflitos na Guerra do Paraguai, em 1864, aguçaram ainda mais as críticas sobre a legitimidade da escravidão. Os soldados brasileiros, por exemplo, voltaram da guerra com ideias republicanas ainda mais enraizadas devido às suas vivências durante o conflito. No Brasil, o cativeiro estava com os dias contados. O dilema resumia em saber quando e como abolir a escravidão. Algumas outras leis abolicionistas foram surgindo, apesar de na prática não serem tão favoráveis aos escravos. Em 1871, tivemos a aprovação da Lei do Ventre Livre, declarando livres todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Mas onde estaria a liberdade do negro nascido no Brasil a partir daquela lei, se, sendo filho de escrava, era obrigado a ficar sob a tutela do dono de sua mãe até o 8º aniversário? Outro exemplo é a Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos de idade. É inacreditável que alguém tivesse a coragem de criar uma lei que concedia a liberdade aos escravos com mais de 65 anos, no país onde o índice médio de vida do negro girava em torno de 30 anos. A Lei Áurea foi, portanto, o término de uma luta que vinha ocorrendo há anos. Havia uma nova conquista para o povo brasileiro e um passo necessário para se chegar à República. Mas houve consequências após a declaração da lei? Como ficou a situação dos senhores e dos escravos? Alguns historiadores afirmam que depois de libertos, alguns dos escravos permaneceram com seus antigos senhores por não terem para onde ir. A libertação não lhes deu cidadania porque se tornaram reféns da falta de trabalho e de moradia. Por outro lado, alguns dos senhores preferiram expulsar os escravos de seus domínios a fim de não se responsabilizar por eles, já que eram livres e adotaram a mão de obra de imigrantes cada vez maior no país devido ao número de imigrantes estrangeiros. Vemos, portanto, que a questão racial ainda era grande no país, uma vez que os senhores preferiram agregar a mão de obra de um estrangeiro do que a de um negro recém-liberto. A nível de curiosidade, há historiadores que afirmam que a partir daí começaram a surgir as favelas. A escravidão havia sido abolida oficialmente, mas ainda havia e há um grande número de negros que são marginalizados e discriminados pela sociedade. Concluímos afirmando, portanto, que a aprovação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi um passo extremamente importante para pôr o povo brasileiro mais próximo da República, mas muita luta ainda viria pela frente. Há quem diga que Princesa Isabel não era uma mulher ativa politicamente, mas que assinou o documento devido apenas à ausência de seu pai, que se encontrava na Europa a fim de tratamentos médicos e à pressão constante dos parlamentares. Mas o fato é que, a partir daquela data, muita coisa iria mudar. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Para saber um pouco mais sobre os assuntos e de onde nos baseamos para construí-lo, dê uma olhadinha nas referências. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Dona Isabel, que história é essa? Ô Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Estou cansado de conversa, estou cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue, que inundava esse país, que o negro transformou em luta.